Ana levantava-se todos os dias com o sol ainda a espreitar timidamente entre as frestas da persiana. O despertador, impiedoso, anunciava o início de mais uma jornada exaustiva, repleta de tarefas e responsabilidades que pareciam nunca ter fim. Seus sonhos eram ambiciosos, pintados com cores vibrantes de prosperidade e liberdade financeira. Mas a realidade teimava em ser um cinzento monótono, onde cada esforço, por maior que fosse, esbarrava numa barreira invisível. Ela trabalhava incansavelmente, dedicando horas extras, buscando novas qualificações. Mas era como se o universo conspirasse para manter suas mãos vazias. Cada mês era uma saga, uma corrida contra o tempo para pagar as contas que se acumulavam como montanhas. Um pneu furado inesperado, um eletrodoméstico que avariava no pior momento. Uma despesa médica súbita. Pequenos infortúnios que, somados, formavam uma teia sufocante de dívidas. Ana sentia o peso dessas correntes invisíveis, que a mantinham presa a um ciclo de escassez, por mais que lutasse para se libertar. A frustração era uma companheira constante, um nó na garganta que impedia o grito de desespero. De onde vinha essa maré de azar que parecia segui-la? Ela recordava-se da infância, um tempo marcado por privações e pela constante preocupação com o dinheiro. Seus pais, pessoas honradas e trabalhadoras, também lutavam para manter a cabeça acima da água. E a escassez era um membro silencioso da família. O tio João, por exemplo, um homem bondoso, mas que parecia atrair problemas financeiros como um imã, sempre com um negócio que falhava ou um investimento que se perdia. Já a amiga de infância, Sofia, parecia ter um toque de Midas. Tudo o que tocava prosperava, sem o mínimo esforço aparente. Essa disparidade, essa facilidade de Sofia, em contraste com a sua própria luta árdua, era um espinho constante na alma de Ana. Ela havia tentado de tudo. Mudou de emprego buscando melhores salários, investiu em cursos para adquirir novas habilidades, arriscou pequenos empreendimentos que prometiam retornos rápidos. Mas cada tentativa terminava em frustração. O novo emprego era sempre mais exigente do que o esperado. Os cursos não se traduziam em oportunidades concretas. E os investimentos, por mais promissores que parecessem, evaporavam como fumaça, deixando apenas o rastro do prejuízo. Era como se portas se abrissem apenas para se fecharem com estrondo, cada vez mais fortes à medida que ela se aproximava. O acúmulo de dívidas começou a corroer não apenas suas finanças, mas também sua saúde mental. As noites em claro, a ansiedade constante, a irritabilidade crescente, tudo isso impactava seus relacionamentos. Sentia-se isolada, incapaz de compartilhar o fardo que carregava, convencida de que era a única pessoa no mundo a enfrentar uma maldição tão persistente. A lógica parecia falhar. Como explicar tanto esforço sem resultado? Aos poucos, uma nova ideia começou a germinar em sua mente. Uma busca por respostas que iam além do mundo material. Um dia, exausta após mais uma jornada infrutífera, Ana sentou-se num banco da praça. Ao seu lado, um senhor de cabelos brancos e olhos serenos observava o movimento. Sem que ela percebesse, desabafou em voz alta. Eu não entendo. Eu trabalho, eu luto, mas parece que há algo me impedindo de avançar. É como se houvesse um bloqueio invisível. O estranho, com um sorriso gentil, virou-se para ela. Minha filha, disse ele. Às vezes, as portas não se abrem porque estão trancadas, não por fora, mas por dentro. E algumas dessas chaves não são de metal, são de alma. A frase ecoou na mente de Ana, um gatilho inesperado que acendeu uma nova luz.
a possibilidade de um bloqueio espiritual. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Aquelas palavras do estranho haviam plantado uma semente na mente de Ana. A ideia de que o problema não era puramente material, mas algo mais profundo, ressoava com a frustração que ela vinha sentindo. Movida por uma mistura de desespero e uma curiosidade nascente, ela decidiu procurar ajuda, não em consultores financeiros ou especialistas em carreira, mas em alguém que pudesse oferecer uma perspectiva diferente. Foi assim que, após algumas indicações discretas, Ana encontrou-se na pequena casa de Maria, uma benzedeira conhecida na comunidade por sua sabedoria e pelos conselhos que transcendiam o óbvio. O ambiente era simples, mas acolhedor, impregnado com o cheiro de ervas secas e incenso. Maria, com seus olhos penetrantes e mãos calejadas, ouviu Ana com uma paciência que a jovem há muito não encontrava. Quando Ana terminou de relatar sua saga de esforços infrutíferos e portas fechadas, Maria balançou a cabeça lentamente. "Minha filha", começou a benzedeira com uma voz suave, mas firme. "O dinheiro é energia. E a energia, como a água, flui. Mas em seu caminho há um bloqueio. Não é falta de trabalho ou de inteligência, é um emaranhado de velhas crenças, energias estagnadas e sim, talvez até mesmo a sombra de dores passadas que ainda te prendem." A revelação atingiu Ana como um raio. Um bloqueio energético, um bloqueio espiritual. Não era uma maldição, mas uma barreira invisível que ela mesma, de alguma forma, ajudava a sustentar. A princípio, Ana resistiu. Sua mente lógica, treinada para buscar soluções concretas e palpáveis, lutava contra a ideia de algo tão etéreo. Cética, questionava a si mesma se não estaria apenas se agarrando a uma fantasia. Mas a benzedeira, com uma sabedoria ancestral, não a forçou. Apenas lhe entregou um pequeno saquinho com ervas e um papel com uma oração simples, pedindo que ela observasse os padrões em sua vida. E foi então que o conflito interno de Ana se intensificou. Ela começou a ver, em conversas com seu parente, que sempre lamentava a falta de sorte e a dificuldade em prosperar, Ana percebeu o eco das palavras de Maria. Crenças limitantes herdadas. A inveja sutil, mas palpável, que sentia em relação ao amigo que prosperava sem esforço, começou a parecer menos uma falha pessoal e mais um sintoma do seu próprio bloqueio. Onde antes via azar, agora enxergava a manifestação de um padrão. A batalha interna entre a razão e a fé era constante. Uma noite, Ana decidiu compartilhar suas descobertas com uma pessoa próxima em quem confiava, buscando apoio. Contou sobre a benzedeira, sobre o bloqueio espiritual. A resposta foi um riso desdenhoso. "Ana, você está ficando louca? Isso é charlatanismo. Você precisa de um bom plano de negócios, não de orações e ervas." As palavras da pessoa próxima a atingiram profundamente, não apenas pela zombaria, mas pela sensação de solidão que trouxeram. Em vez de apoio, ela encontrou descrença, o que, paradoxalmente, solidificou sua determinação. Se ninguém mais acreditava, ela acreditaria por si mesma. Decidida a enfrentar o problema, Ana iniciou sua jornada espiritual. Começou pelos rituais mais simples sugeridos por Maria: banhos de ervas, meditação focada na gratidão e na liberação de energias negativas, e a oração que a benzedeira lhe entregara, repetida todas as manhãs. Pequenos sinais de melhora começaram a surgir.
Uma pequena venda inesperada, um desconto em uma conta, uma sensação de leveza que ela não sentia há anos. Mas a jornada não seria fácil. Logo após esses pequenos progressos, um novo desafio surgiu, testando sua fé recém-descoberta. Um investimento que parecia seguro e do qual ela dependia para quitar uma dívida urgente, desmoronou inesperadamente, deixando-a em uma situação financeira ainda mais precária. Era como se o bloqueio, sentindo-se ameaçado, estivesse revidando com força total. Ana sentiu o desespero retornar, a voz da descrença ecoando em sua mente. Seria tudo em vão? O bloqueio era mais forte do que ela imaginava. Uma força invisível e teimosa que parecia decidida a mantê-la presa. Ela olhou para o saquinho de ervas e para a oração, questionando se teria forças para continuar. Aquele revés financeiro, somado à voz zombeteira da pessoa próxima, empurrou Ana para a beira do abismo. Era o seu maior desafio até então. Perdida em pensamentos, ela se viu novamente na praça, o mesmo banco, a mesma sensação de impotência, mas agora ampliada pela dor da esperança frustrada. O desespero ameaçava consumi-la por completo. A tentação de desistir, de aceitar seu destino de escassez, era quase irresistível. Uma grande perda financeira, a humilhação de ter suas últimas economias evaporadas, tudo parecia conspirar para que ela sucumbisse. Nesse ponto crítico, Ana precisava fazer uma escolha definitiva. Olhou para o céu cinzento, sentindo uma raiva profunda não contra o mundo, mas contra aquela força invisível que a mantinha cativa. Não era apenas sobre dinheiro agora. Era sobre sua dignidade, sua fé, sua própria alma. Ela se recusava a ser definida por um bloqueio. Ergueu a cabeça, os olhos marejados, mas com uma nova determinação. Não desistiria. Não agora. Ana invocou uma força interior que mal sabia possuir. Lembrou-se das palavras de Maria sobre o perdão e a libertação. Talvez o bloqueio não fosse apenas externo, mas também as amarras de ressentimentos antigos, de mágoas não curadas. Em um ato de pura coragem espiritual, Ana decidiu perdoar. Perdoar a si mesma pelos erros do passado. Perdoar aqueles que a haviam desencorajado. Perdoar até mesmo a ideia abstrata do bloqueio que a atormentava. Não era um perdão passivo, mas um ato ativo de desprendimento, uma libertação de pesos invisíveis. Ela intensificou suas práticas, não com a ansiedade de quem busca um resultado imediato, mas com a fé inabalável de quem semeia. As orações se tornaram mais profundas, a meditação, um refúgio. Ela buscou conhecimento, lendo livros que falavam sobre a energia do dinheiro, sobre a lei da atração, sobre a importância da gratidão. Cada dia era uma pequena batalha, mas ela estava armada com uma nova compreensão e um espírito inquebrantável. Sua vingança não era contra alguém, mas contra a própria escassez, contra as crenças limitantes que a aprisionavam. Ela estava quebrando o ciclo. E então, o ponto de virada. Não foi um evento espetacular, mas uma série de pequenas aberturas. Uma antiga colega de trabalho, de quem ela mal se lembrava, a contatou com uma oportunidade de emprego inesperada. Um cargo que parecia feito sob medida para suas habilidades e que oferecia uma remuneração justa. Ao mesmo tempo, um pequeno investimento que ela havia feito há muito tempo e que considerava perdido, começou a mostrar sinais de recuperação, superando todas as expectativas. Uma porta se abria e Ana sentiu a brisa da liberdade. A resolução não foi mágica, mas a culminação de sua perseverança. O novo emprego trouxe não apenas estabilidade financeira, mas também um ambiente de trabalho positivo e desafiador. Com a entrada extra,
Ana conseguiu quitar a dívida que tanto a afligia, sentindo um peso gigantesco ser retirado de seus ombros. A sensação de libertação era palpável, como se correntes invisíveis tivessem sido quebradas uma a uma. O fluxo de prosperidade não era um rio caudaloso, mas um riacho constante, suave, que nutria sua vida. Ana prosperava, mas de uma forma equilibrada. O dinheiro não era mais uma fonte de angústia, mas uma ferramenta para construir uma vida plena. Ela valorizava cada conquista, cada aprendizado. A experiência a transformou profundamente, não apenas financeiramente, mas espiritualmente. Ela se tornou uma fonte de inspiração para outros, especialmente para aqueles que, como ela, se sentiam presos em ciclos de escassez. Compartilhava sua história, não com arrogância, mas com a humildade de quem superou uma grande batalha, mostrando que a superação é possível para quem não desiste. Com o tempo, Ana não apenas se redimiu de sua própria situação, mas também quebrou um ciclo para sua família. Suas atitudes, sua nova perspectiva e sua prosperidade influenciaram positivamente o parente que antes lamentava, mostrando-lhe um novo caminho. A vida de Ana era transformada, repleta de um senso de paz e propósito que ia muito além do material. As portas que antes se fechavam com estrondo, agora se abriam, revelando um futuro de possibilidades infinitas, onde o bloqueio energético era apenas uma memória distante, uma lição aprendida.